Olá, eu sou Fábio Shiva e vou ler o texto Guerras Identitárias que está presente no meu livro Ingenuidades, lançado pela Nateixa Editora. Para tentar entender um pouco mais os conflitos e tensões que envolvem as questões identitárias, pensei em elaborar uma analogia nos moldes do mito da caverna. Era uma vez um país onde as pessoas se dividiam entre verdes e vermelhas. Tempos atrás, alguém inventou a história de que as pessoas verdes eram de um tipo melhor que as vermelhas. Essa história foi repetida tantas vezes que a maioria das pessoas passou a acreditar nela e agiram de acordo. Desde a infância, as melhores oportunidades eram dadas aos verdes. Os vermelhos eram vistos com suspeita, humilhados, agredidos, espezinhados. Tudo que era bom e luminoso passou a ser associado à cor verde, enquanto o vermelho passou a evocar o mal e o impuro. Com o passar do tempo, os vermelhos, ajudados por alguns verdes, foram se revoltando contra essa situação. Houve muitos e corajosos atos de rebelião contra as injustiças, justamente com a denúncia das grandes e pequenas formas de incutir nas pessoas essa noção equivocada de que os verdes eram superiores aos vermelhos. Depois de muitas lutas e tragédias, os vermelhos foram conquistando a duras penas algumas vitórias. Começaram a organizar um movimento com cada vez mais voz e espaço nos debates da sociedade. Ainda havia um longo caminho a ser trilhado, mas as realizações e a mudança de consciência dos vermelhos pareciam definitivas. Uma das estratégias mais interessantes dentre as adotadas pelos vermelhos foi expor o quanto a linguagem falada e escrita no país reproduzia e reforçava preconceitos mais ou menos explícitos. Como forma de alterar esse estado de coisas, surgiram novas palavras que ressignificavam os antigos conceitos equivocados. Isso ajudou a conscientizar mais e mais pessoas e o movimento vermelho foi ganhando força. Muitos dos vermelhos, ao tomarem consciência do quanto foram oprimidos e alijados de seus direitos, tornaram-se muito ressentidos e hostis contra os verdes, passando a encará-los como inimigos diretos. Esse ressentimento, embora perfeitamente compreensível, impedia os vermelhos de perceberem que os verdes, assim como eles, também foram iludidos pelas histórias mentirosas contadas por gerações. Muitos dos verdes achavam difícil se desfazer dessas ilusões. Afinal, eram diretamente beneficiados por elas. Mas havia cada vez mais verdes que se davam conta do quanto a situação atual era ainda muito injusta, exigindo reparações e modificações profundas na sociedade. Mais alguns progressos foram feitos nesse sentido. E então começou a ocorrer um curioso fenômeno. Quanto mais os vermelhos ganhavam força e representatividade, mais hostis e punitivos se mostravam para com os verdes. E assim, quanto mais a sociedade avançava para uma situação mais igualitária, mais dividida e polarizada se tornava. Os verdes que eram a favor do movimento vermelho foram ficando cada vez mais inibidos em manifestar o seu apoio. Qualquer pequeno deslize na fala, muitos ainda não dominavam a nova terminologia, ou mesmo o simples fato de não serem vermelhos, eram castigados com enxurradas de falas de ódio e outras agressões. Nada que nem de longe se comparasse com o que os vermelhos haviam sofrido nas mãos dos verdes no passado e muitas vezes até em tempos atuais. Contudo, esse ambiente de guerra foi aproveitado por um grupo de verdes, dentre os quais havia até alguns vermelhos, que eram radicalmente contrários a toda e qualquer alteração do status quo da sociedade. Municiados com muitos discursos de ódio e muita propagação de mentiras, anunciaram a criação do movimento ultraverde, que na superfície visava defender os bons e tradicionais valores verdes. No fundo, tudo não passava de uma velha e batida manipulação, usando os medos das pessoas para que elas outorgassem poder a um grupo que só estava interessado na manutenção de seus próprios privilégios e regalias. Seja como for, esse movimento cresceu de forma rápida e assustadora. Muitos verdes aderiram ao ultraverde porque viam mais vantagens em deixar os velhos preconceitos crescerem que em fazer o esforço para superá-los. Mas havia também muitos verdes que eram favoráveis ou indiferentes ao movimento vermelho,
mas acabaram reforçando o movimento ultraverde por se sentirem acusados e acuados pelos vermelhos. As rixas e hostilidades foram se acumulando e crescendo até um ponto quase intolerável. Foi então que o país dos verdes e vermelhos recebeu a visita de um pequeno grupo de daltônicos, que causou comoção ao afirmar: essencialmente, não enxergamos nenhuma distinção entre o vermelho e o verde. Depois de tantas brigas, finalmente o povo desfrutou de uma breve trégua. Verdes e vermelhos celebraram juntos em uma grande cerimônia em praça pública, na qual os daltônicos foram apedrejados, enforcados, esfolados vivos e esquartejados. No dia seguinte, tudo voltou ao que era antes. Depois de chegar ao final da historieta, percebi de modo mais agudo alguns desafios que cercam esse tema. É muito difícil ter empatia por aqueles que colocamos no lugar do opressor. Só que nem sempre essas pessoas são, de fato, opressoras. Nasci em 1973. Do ponto de vista das muitas e grandes mudanças que vêm abalando o mundo desde então, considero a época de meu nascimento como especialmente privilegiada, pois vivi parte da infância e da adolescência imerso ainda nos valores do velho mundo, o suficiente para acessar sua lógica interna. E no alvorecer dos valores do novo mundo, eu ainda não estava tão velho e engessado que não pudesse acolher e celebrar essas novidades. Só para dar um exemplo expressivo disso, lembro bem de meu encantamento ao descobrir que aquela nova palavra que todos estavam começando a usar, ecologia, significava literalmente o estudo da casa. No campo das pautas identitárias, também guardo memórias marcantes. Por volta de 2006, eu estava almoçando com duas colegas de trabalho, quando uma delas comentou sobre a festa que iria no fim de semana seguinte. Eu disse que gostaria de ir também, ao que ela retrucou um tanto apreensivo. Mas a festa é GLS. E qual o problema? Eu sou o S. Nesse dia tomei consciência de que eu era de fato um simpatizante na luta pelo reconhecimento dos direitos de gays e lésbicas. Contudo, poucos anos depois, o movimento mudou de sigla e de conceito, de GLS para LGBT e daí para o atual LGBTQIAPN+. A impressão que tive foi que à medida que o movimento se fortalecia, mais aguerrido se tornava, e foi ganhando cada vez mais relevância a ideia de que os héteros eram adversários a serem sobrepujados, e não mais simpatizantes a serem conquistados. Tantas letras foram acrescentadas, mas o S excluído tornou-se motivo de embaraço e chacota. Outra lembrança marcante data de meus 18 anos, quando fui tirar a carteira de motorista. Tive que preencher um formulário no qual devia escolher a minha raça. Após alguma hesitação, tasquei um X na opção pardo. Eu tinha consciência de que meu fenótipo, e principalmente minha condição de classe média, autorizariam a tentativa de passar por branco na sociedade brasileira da época. Mas a mera ideia me repugnava. O motivo de minha hesitação é que sempre detestei o termo pardo, que para mim representa um papel barato usado para embalar coisas sem valor. Sempre preferi me ver e me afirmar como mestiço, desde que eu vi na peça O Homem que Sabia Javanês a frase lapidar de Lima Barreto: sou brasileiro raça pura, ou seja, mestiço. Mais tarde, junto com Jorge Amado, passei a acreditar que a miscigenação é o único modo de superar o racismo. O próprio ato de se definir como mestiço, a meu ver, convida o outro a refletir sobre a sua própria e múltipla mestiçagem. Talvez por isso o termo seja até hoje marginalizado, pois como diz mestre Tico Camaleão em sua ladainha Deus é multicor, e ninguém quer ser mestiço. Hoje, nos formulários da vida, continuo assinalando a opção pardo, mas teria receio de me afirmar assim em uma rede social, por exemplo, onde já vi gente com um tom de pele mais escuro que o meu ser execrada e cancelada por ter se denominado parda. Como não há força no universo que faça me considerar um branco, exceto evidentemente a tortura física, sigo calado e constrangido, tentando sentir esse peso da invisibilidade parda como uma humilde contribuição para a causa da igualdade racial a ser alcançada em algum futuro distante. Quando penso no assunto, a impressão que tenho é a de que vem ocorrendo com os movimentos identitários algo que acontece com todas as religiões. Inicialmente, as instituições religiosas são fundadas, ao menos em princípio,
para ajudar as pessoas em alguma causa nobre e elevada. Com o passar do tempo, entretanto, a prioridade da instituição passa a ser a preservação da própria instituição, mesmo que em detrimento dos valores que inspiraram sua criação. No caso dos movimentos identitários, sua sobrevivência parece se fundamentar no contínuo acirramento das tensões do tipo nós contra eles. Nenhum movimento é tão altruísta ao ponto de considerar sua própria extinção como sinal de uma vitória definitiva. Tal como no caso da indústria farmacêutica, que prefere manter as pessoas doentes para continuar vendendo remédios, a aposta paradoxal aqui parece ser na manutenção e não na superação dos preconceitos. E por falar em preconceitos, um dos sinais inequívocos do quanto estão entranhados em nossa sociedade é o fato de que costuma aflorar em situações de conflito e de raiva. Batizei esse fenômeno, que era bastante comum até pouco tempo, de momento baixaria. Quando duas pessoas estavam discutindo, se os ânimos se exaltavam, na hora de partir para o xingamento, os preconceitos inevitavelmente vinham à tona. Se a discussão era com a mulher, era xingada de puta e vagabunda. Se a confusão era com o homem, o xingamento era de viado, corno e filho da puta. Se se tratava de uma pessoa preta, o xingamento era uma injúria racial. Pois bem, tenho observado uma curiosa inversão desse tema dos xingamentos, que diz muito sobre o perigoso desvirtuamento das lutas identitárias. Hoje em dia, se é uma pessoa preta envolvida em uma discussão, não tardará para que a outra seja chamada de racista. Se uma das pessoas for gay ou lésbica, a outra será taxada de homofóbica. Se for mulher, o outro será considerado machista e assim por diante. O grande perigo de apostar no ódio é que assim só o ódio pode sair vencedor. O fascismo e a extrema-direita, muito provavelmente, são os maiores beneficiados pelo acirramento desses conflitos. Melhor que vencer o outro é convencer, vencer com. Penso que todos saem ganhando quando os movimentos identitários consideram as pessoas de fora como possíveis aliadas e não como inevitáveis inimigas. Ninguém deve ser condenado a priori por sua ignorância. A toda pessoa deve ser dada a oportunidade de ser convencida, por meio de argumentos lógicos e sensíveis, da justeza e legitimidade das pautas identitárias. Pois é inegável que as causas identitárias são justas e legítimas, que todas as pessoas de boa vontade se sintam bem-vindas em abraçá-las.